Sejam bem-vindos a uma videoaula do programa de bolsas para iniciação científica. Primeiramente, a gente deve frisar aqui que esse programa foi desenhado pelo ICETIM, Instituto de Ciência e Tecnologia e Inovação de Maricá, e tem como parceiros a Secretaria de Educação, através do programa de passaporte universitário, e a Escola de Governo, EMAR, como suporte à plataforma educativa. Além disso, alguns slides foram intencionalmente estendidos em termos de conteúdos, uma vez que o formato de videoaula sem audiência ele compromete um pouco, bastante, né, a interação e, consequentemente, dúvidas e maiores discussões sobre um determinado tema. Mas isso pode ser feito a posteriori, através do envio de e-mails, enfim, da interação no grupo de orientadores, para que a gente consiga sanar algumas dúvidas. E aí, através dos orientadores, os orientandos poderão interagir e chegar à definição de alguma dúvida, algum conceito, ou mesmo diretamente com o ICETIM. A introdução a um tema como metodologia de ciência pode nos levar, inclusive, até a criança, né? Quando a gente observa nossos filhos, por exemplo, ou mesmo somente uma criança, quando nos seus primeiros anos ela está aí com um mundo novo, né? E ela começa a pesquisar nesse novo mundo. E vai através do tato, do sabor, das coisas, tem mania de botar as coisas na boca. Enfim, ela é uma pesquisadora. Isso podemos entender dessa forma, se podemos entender dessa forma, né? A metodologia das pesquisas, enfim, como sugere o nome, é um estudo dos métodos, né? E o estudo dos caminhos para se chegar a um determinado fim. Ao conjunto, né, metodológico dessas normativas, dessas formas de desenvolver uma determinada pesquisa, se chama metodologia da pesquisa. Bem, a base da ciência, na visão moderna, a ciência é uma experiência, né? A experiência verificável, o conhecimento se baseando na observação, na experimentação e na mensuração, e tendo como fundamento do método científico, como vamos observar daqui para diante. A base da metodologia, então, é o experimentalismo em laboratório ou em campo, levando a uma comprovação de hipóteses, a descoberta de utilidades, comportamentos ou ocorrências. Basicamente, a gente vem desde o século do Iluminismo, a gente vem, quando René Descartes escreveu o seu método científico, né? Nós vemos baseando nossos estudos na compartimentalização. René Descartes propunha que o objeto de estudo fosse compartimentalizado e cada parte, né, estudada fosse isolada, e através de ideias claras e distintas, essa fragmentação, através da divisão do objeto, ela seria melhor entendida. Então esse é o método que se chama até hoje de cartesianismo, no qual, inclusive, nós fomos formados e acabamos tendo a tendência de seguir por esse caminho. Já mais modernamente surge o holismo, né? O holicismo, né? Que procura compreender o todo observado, né? O objeto estudado como um todo. O clássico exemplo é a questão da água, a questão da árvore. Quando você, através do cartesianismo, você estudaria as raízes, o caule, as folhas,
isoladamente, né? A proposta holística, ela entende, e não vê de outra forma, o estudo da árvore como um todo, né? A árvore como, por exemplo, uma grande bomba d'água que vem através da captação de suas raízes e transferências pelo caule até as folhas, e pelo processo de evapotranspiração, as árvores acabam eliminando a água excedente. Por isso a gente sente, inclusive, quando sai da transição do asfalto para um bosque, uma floresta, a gente sente aquele frescor, função da evapotranspiração. Da mesma forma, esse todo, né, essas raízes que captam, além da água, nutrientes e as transferem através do caule e dos ramos, e elas servem para esse processo de crescimento através da fotossíntese, que faz a síntese dessa seiva em função desse todo da árvore, né? Essa seria, então, a visão sistêmica e não a visão cartesiana. Ela traz consigo também uma coisa muito interessante, que é a questão da capacidade de suporte. Quer dizer, até bem pouco tempo imaginava-se que os recursos naturais eram ilimitados e sem problema, quando, na verdade, o conceito de capacidade de suporte, ele nos traz a questão de até quando, né, a gente pode ir, ou de que maneira pode ir, enfim, até que se alcance essa capacidade de suporte. Por exemplo, um exemplo clássico do barco. O barco, se você tem um barco com 6 lugares como capacidade máxima, você distribui as pessoas de uma forma ótima, de maneira que o barco fique equilibrado e segue o seu caminho. Já se você coloca 12 pessoas nesse mesmo barco, você pode distribuir essas pessoas muito bem, otimamente, enfim, que ele vai afundar otimamente, sem dúvida nenhuma. Então, essa capacidade de suporte é também de forma importante para que se entenda os recursos naturais, principalmente. Vamos falar um pouco agora do método científico, como se processa, né? Quer dizer, você tem, por exemplo, fatos verificáveis que você possa submeter a hipóteses sobre eles, hipóteses testáveis ou falseáveis, e através da teoria científica você faz as implicações, conclusões, previsões, e essa teoria científica é o teu norte, né? Também experimentos, né? Novas observações, análise lógica, e se você tem os novos fatos que se corroboram com essa teoria científica, sim, esses fatos novos, eles acabam fazendo parte dessa teoria. Por outro lado, se não, ele volta à reciclagem da hipótese, de observações sistemáticas, controladas, e pode voltar a ser submetido para ou descartado, né? No caso, se ele não se comprova. As etapas da metodologia científica. A gente procurou sintetizar aqui essas etapas de forma a simplificar, digamos assim, um passo a passo para que você possa desenvolver o seu trabalho até chegar a uma conclusão e a uma redação final. Muito embora, me antecipando, essa questão aqui de baixo da redação e apresentação do trabalho científico, TCC, dissertação ou tese, ela não se dá por último, né? Na verdade, você escolhe o tema e, a partir daí, você faz uma revisão de literatura e você já está escrevendo o seu trabalho, com certeza. Você não vai deixar para escrever ao final. Então, você já faz a revisão da literatura, escreve a sua justificativa, a formulação do problema e a determinação de objetivos já traz consigo a hipótese que você quer ou não comprovar, a metodologia escolhida, que você vai optar por desenvolver a sua pesquisa através de um grupo sistemático, né, de métodos, né, chamada metodologia, a coleta de dados, que você trabalha, se for o caso, no seu trabalho, a análise e discussão dos resultados, a conclusão da análise dos resultados e a redação. Quer dizer, que você praticamente, ao chegar nesse ponto, você já está com o seu trabalho praticamente pronto, né, terminado, apenas vai fazer uma nova penteada, né, a gente chama de pentear o texto, né,
fazer uma nova revisão, adequar melhor, ver se os parágrafos não estão muito longos, né? Enfim, isso tudo com certeza o seu orientador vai te explicar melhor. Pulamos aqui, não, pulamos não. A classificação. Então, a sua pesquisa pode ser classificada quanto à natureza como pesquisa básica ou pesquisa aplicada. A pesquisa básica, também conhecida como fundamental, é a que tem o objetivo de gerar conhecimentos para a ciência sem que estes tenham observação prática, né? Ou seja, a finalidade da pesquisa básica não é imediata e geralmente são realizadas em laboratórios, né? Você pode fazer a comprovação, por exemplo, do nível de absorção de massa por um buraco negro sem que você faça trabalho de campo nesse buraco negro, né, que com certeza sabemos que dali não sai nada, nem a luz. Enfim, e a pesquisa aplicada com o objetivo de gerar conhecimentos de aplicação prática, como o próprio nome diz, né, para problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais, regionais ou globais, e muito usada nas ciências descritivas. Por exemplo, a meteorologia é uma ciência descritiva, né? Então, a classificação quanto aos objetivos. A pesquisa exploratória, descritiva e explicativa. A exploratória é aquela que está em sua fase preliminar e o objetivo é conquistar maior familiaridade com o problema. Citamos como exemplo a questão da Covid, por exemplo, né? A Covid é um vírus que surgiu há coisa de 2 anos, né? Que não se tinha conhecimento e que agora diversas pesquisas estão sendo desenvolvidas para abarcar todo o processo desse vírus, a sua mutação, as diversas cepas, enfim, essa seria um exemplo de pesquisa exploratória. A pesquisa descritiva é a que descreve um fenômeno ou objeto de estudo, população, empresa, governo, situação, problema, e aí também podemos colocar a questão atmosférica como sendo uma pesquisa descritiva, usada muito em dissertações, né? Estabelece relações entre suas variáveis e em dissertações mais aprofundadas por teses de doutorado. A pesquisa explicativa, por sua vez, é que se exige um maior grau de complexidade, por isso é comum vê-la justamente nesses estudos mais aprofundados, dissertação de mestrado ou tese de doutorado. Quanto à abordagem do problema, a pesquisa pode ser quantitativa ou qualitativa. A quantitativa você tem os dados coletados e se usa de um instrumental matemático, né, que corresponde ao uso de gráficos, tabelas, médias, porcentagens, regressões lineares, trabalhos mais complexos e daí por diante. A qualitativa, por sua vez, interpreta e analisa os fenômenos atribuindo significado, geralmente em laboratórios, também é uma pesquisa de caráter exploratório, mais aplicada em ciências sociais, por exemplo, né, que estimula o entrevistado a pensar e falar livremente sobre um tema. E as mistas quali-quantitativas, que fazem, digamos assim, o uso de ambos os métodos, quantitativo e qualitativos, como o próprio nome já está dizendo. Eu fiz então aqui um breve resumo do que seriam os 10 procedimentos para a sua pesquisa. Em primeiro lugar, uma pesquisa bibliográfica. Ela é importante para que você possa ver quais são os outros autores que tratam sobre o seu tema ou coisas correlatas. Então você deve fazer uma boa pesquisa bibliográfica para chegar a uma compreensão do que já tem sido produzido sobre o tema que você está estudando. A pesquisa documental, que se difere da bibliográfica porque ela trata de documentos, né? Principalmente cartas, diários, ofícios, regulamentos, leis, enfim. Essa é uma pesquisa documental. Pesquisa experimental, onde você tem a delimitação de um determinado objeto de estudo, a seleção de variáveis, a definição de formas de controle, enfim, você monta todo um arcabouço em torno de um experimento em torno do seu objeto de estudo, para depois então fazer
a simulação de situações, analisá-las, compará-las e tirar as suas conclusões. A pesquisa ex post facto, a partir do fato passado, né? O experimento aí, portanto, realiza-se depois dos fatos, né? Depois dos fatos já verificados, né? Essa pesquisa, então, pretende entender como um fato passado impacta um grupo no presente ou irá impactar no futuro, né? Diferentemente da pesquisa experimental, entretanto, o pesquisador não tem controle dessa situação que já ocorreu. Estudos de coorte. Gil também fala em estudos de coorte, referindo-se a um grupo de pessoas com características comuns que vão ser analisados durante um tempo, a fim de entender o que acontece com ela. Esse grupo, então, vai constituir uma amostra, né, e uma parte, ou seja, uma parte de um todo, representativa, pretende-se, né? O objeto amostrado, né, em estudo, pode ser um grupo de pessoas com características comuns, por exemplo, incidência de câncer no pulmão, exposição a incidência do câncer de pulmão, a exposição de fumaça, os efeitos da junk food, né, McDonald's, Bob's, essas lanchonetes todas, na obesidade infantil, por exemplo. Enfim, essa é um exemplo de um corte que você faz para a sua pesquisa. Levantamento. O levantamento, a principal característica é o questionamento direto com pessoas relevantes, né, stakeholders, como se chamam, da pesquisa. A partir do levantamento feito com todos os integrantes de um determinado universo pesquisado, obtém-se um censo, e os levantamentos são muito utilizados em pesquisas descritivas. Estudo de campo. Também se assemelha-se ao levantamento, né? O pesquisador faz uma análise mais profunda desses dados coletados, enquanto o levantamento alcança o maior número de pessoas. O estudo de campo oferece uma análise mais profunda e minuciosa do universo pesquisado. O estudo de caso, a modalidade exploratória da pesquisa utiliza bastante o método de estudo de caso. Você, então, fazer uma determinada conclusão, uma determinada hipótese a partir de um determinado tipo de ocorrência, um determinado tipo de um estudo de caso, por exemplo, sobre restingas, em que você utilize, por exemplo, a restinga de Maricá. Esse é um exemplo típico, né? Compreende a formulação de hipóteses e desenvolvimento de teorias, né? Explica as variáveis causais do fenômeno em situações mais complexas. Então, aqui nós temos a referência de como fazer. A pesquisação. A pesquisação já é um conjunto metodológico desenvolvido por pesquisadores, né, em que os pesquisadores, né, que optam por essa metodologia se envolvem ativamente com o grupo de pessoas do problema a ser estudado e solucionado. Esse envolvimento acontece de forma cooperativa ou participativa, quer dizer, existe uma interação entre o pesquisador e o seu grupo pesquisado. Por exemplo, pescadores, né? Você vai para dentro de uma colônia fazer essa sua pesquisação. Ou então a sua pesquisa participante, bastante similar, que também é aquela que o objeto de estudo do pesquisador, uma comunidade, por exemplo, se envolve na análise de sua própria realidade, onde aqui você sai um pouco da sua isenção científica, né? E um pouco, não digo não, bastante mesmo, e ela tem um caráter de participação social e busca promover uma transformação. Você interfere no objeto pesquisado, diferentemente da pesquisação. Bem, então, agora você já tem aí os dados para que você possa entender o que é uma metodologia científica e optar pelos diversos caminhos para você fazer a sua pesquisa. A classificação quanto à natureza, o objetivo da pesquisa, os métodos utilizados para entender o problema, a listagem
de procedimentos técnicos que vão ser utilizados, as fontes utilizadas, e para isso você tem um guia completo, né, de regras da ABNT para se fazer um projeto de pesquisa, e eu disponibilizo o link aqui embaixo. Também é bastante interessante que vocês tenham acesso a essas duas fontes aqui, uma ou outra talvez. A Introdução à Metodologia da Pesquisa, um guia para iniciantes. Essa aqui, de uma maneira geral, todos deveriam dar uma lida para, digamos, consolidar melhor o entendimento sobre a metodologia da pesquisa. Ou então o professor Michel Thiolan, da UFRJ, né, com a sua metodologia da pesquisação. Para aqueles que optarem por essa linha metodológica, esse livro aqui é uma boa orientação para você ter e desenvolver a sua pesquisa. Bem, a gente encerra por aqui, dizendo que a gente espera que vocês façam bom proveito dessa apresentação. Quaisquer dúvidas, por favor, se refiram a mim na coordenação do programa, e vamos em frente. Um abraço, tchau.